Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, como também sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja muito bem-vindo ao nosso propósito de clamor diário nesta sexta-feira, 6 horas da manhã, hoje dia 25 de fevereiro. Eu quero orar pela sua vida e também trazer aqui uma palavra ao seu coração, uma direção de Deus para o seu dia. Amém? Para que todas as coisas cooperem para o seu bem, como diz a palavra de Deus. Então, desde já eu te convido, coloca aí nos comentários o teu nome, a cidade e o estado de onde você nos acompanha. E é muito importante que você coloque isso, pessoal, porque sempre nas minhas orações eu oro pela sua vida, pela sua cidade, pelo seu estado, para que a bênção de Deus esteja sobre o teu local, a tua geografia, onde você habita. Nós vemos aí, os ataques da Rússia contra a Ucrânia, essas guerras que têm se levantado, e eu tenho certeza que se a gente colocar nossa cidade, nosso estado e o nosso país nas mãos de Deus, nós estaremos guardados pelo Todo-Poderoso. Então não deixe de colocar aí para receber orações aí também pela sua cidade e pelo seu estado. Amém? Você que tem a sua Bíblia no jeito, abra ela aí em Gênesis capítulo 9, versículo 11. Gênesis capítulo 9, versículo 11 diz assim, olha, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Então nós vemos aqui o texto onde Deus fala com Noé, onde o Senhor estabelece uma aliança de não mais destruir a terra, os seres viventes, que nela há, pelas águas do dilúvio. Ele diz que o sinal dessa aliança seria o arco celeste. Quando nós olhamos e vemos ali entre as nuvens o arco celeste, este é o sinal da aliança que Deus fez com Noé, que não destruiria mais por águas de dilúvio a terra e o ser humano, os animais também, mas o ser humano, toda a carne. Olha o que diz aqui, ó, não será mais destruída toda a carne, ou seja, a carne fala da humanidade. Mas o detalhe é que antes de Deus fazer esta aliança com Noé, nós precisamos entender algo aqui. A primeira coisa que Noé ele faz quando ele sai da arca, no capítulo de número 8, versículo 13, a Bíblia diz que saíram ali Noé e a sua família da arca, e no versículo 20 do capítulo 8, a Bíblia diz que Noé levanta um altar a Deus. Então, depois que Noé levantou esse altar a Deus, o Senhor estabeleceu uma aliança com Noé, de que não mais destruiria toda a carne, ou seja, a humanidade, pelas águas do dilúvio. Então, eu quero que você entenda uma coisa, não existe benefícios de uma aliança sem a edificação de um altar. Noé só recebeu essa aliança, esses benefícios da parte de Deus, porque ele edificou um altar para o Senhor e aí Deus fez uma aliança com ele. Então eu quero que você entenda isso. Deus disse, não será mais destruída toda a humanidade, a terra, a humanidade, o ser humano, não haveria destruição. E eu quero que você entenda que Deus ele tem uma aliança conosco. Uma aliança que ele fez na cruz do Calvário, pelo sangue do seu Filho, pelo sangue de Jesus Cristo. E essa aliança, ela é eterna. Essa aliança, ela é poderosa para nos livrar de qualquer destruição. Se você olha para a sua vida e você tem visto destruição, perdas, tem perdido pessoas, tem perdido bens materiais, você tem visto destruição na família, destruição de casamento. Então há algo para você prestar atenção aqui.
Porque se Deus está dizendo que não haveria mais destruição mediante a essa aliança, quanto mais mediante a aliança de Cristo Jesus. Porque essa aliança de Cristo Jesus, ela é superior a qualquer outra aliança do Antigo Testamento. Seja a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com Abraão, seja a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Cristo Jesus, pelo seu sangue, ela é superior a qualquer uma dessas alianças. Isso quer dizer que, mediante esta aliança, nós podemos viver, ter abundância, ter prosperidade, ter paz, alegria, e não uma vida destruída, uma vida de miséria, uma vida onde nós olhamos ali e não encontramos o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, algo bom, agradável e perfeito. Porque a vontade de Deus é essa, boa, agradável e perfeito. Mas a vontade de Deus só se manifesta mediante altar edificado, mediante sacrifício, mediante uma aliança. Então essa aliança que Jesus fez conosco está disponível para qualquer um de nós, para qualquer ser humano da face da terra. Qualquer ser humano que entender isso aqui que Deus está falando, através do Gênesis, através da aliança que ele fez com Noé, Deus deixa um sinal para nós. Nos nossos dias também há uma aliança, onde ele determina que nós seremos mais que vencedores, onde ele determina ali toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Tudo isso está disponível para nós, mas nós precisamos entender que os benefícios de uma aliança só se tornam visíveis, palpáveis, manifestos na nossa vida mediante sacrifício no altar. Ah, mas Jesus já fez o sacrifício por nós. Sim, ele fez. E isso trouxe esses benefícios para mim e para você. Porém é necessário, diz lá em Romanos capítulo 12, que nós venhamos ser transformados pela renovação da vossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu quero experimentar os benefícios dessa aliança que Cristo Jesus liberou sobre a minha vida, eu preciso ser transformado de dentro para fora. A minha mente precisa ser transformada. Eu preciso oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, como diz no versículo de número 1. É necessário oferecer a Deus esses sacrifícios sobre o altar. Então eu quero que você entenda isso. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 18, a Bíblia diz que nem a antiga aliança foi estabelecida sem sangue. Sangue aqui significa sacrifício. Ou seja, a antiga aliança foi estabelecida mediante sacrifícios de animais, tá? Sangue derramado. A nova aliança foi estabelecida mediante ao sangue de Cristo Jesus, sacrifício do nosso Senhor. Só que em Hebreus capítulo 12, versículo 4, o escritor diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que ele está falando aqui? Que o verdadeiro sacrifício é a luta contra o pecado. Quando se fala de sangue, quer dizer sacrificar. Às vezes nós cedemos muito fácil. Vem a luta, vem a vontade, a gente começa, a gente resiste, mas daí a pouco a gente se entrega. E não é isso que Deus está querendo de nós. Ele requer sacrifício. Ele requer que você se sacrifique para você perdoar, para você amar, para você fazer o bem. Ele requer sacrifício para você lutar contra o pecado, aquele desejo que tenta te dominar. O apóstolo Paulo chega a dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo por fazer, porque não resiste até o derramamento de sangue, não resiste até o fim. Sacrifício da nova aliança é resistência ao pecado. E quando eu resisto ao pecado, eu estou edificando a Deus um altar. E quando existe um altar edificado para o Senhor dentro de mim, não existe destruição na minha vida. Olha o ensinamento que Deus está trazendo para a tua vida hoje. Quando os israelitas invadiam ali os lugares onde eram habitados pelos seus inimigos, lugares a qual o Senhor entregou a eles, as terras que haviam sido habitadas, dominadas ali por outros inimigos,
A primeira coisa que eles faziam era destruir os altares que haviam naquele lugar. Destruir os altares de outros deuses, destruíam os altares de Baal, de Astarotes, outros deuses, e estabeleciam um altar ao Senhor. Mediante esse altar estabelecido, edificado, Deus fazia uma aliança com o povo, e aquele povo prevalecia contra todos os inimigos, contra todas as nações. Não haveria destruição, não haveria paz, mas prosperidade. Eles eram abençoados mediante aquela decisão, mediante aquele altar e os sacrifícios que ali eram oferecidos, mediante a essa aliança e os benefícios dela para com o seu povo. E da mesma forma, quando os inimigos tomavam Israel, quando Israel deixava de servir a Deus, deixava de adorar a Deus, os inimigos, eles vinham, destruíam os altares que foram edificados a Deus e os templos. Você vê que quando os inimigos de Israel invadiram ali o reino de Israel, o reino de Judá, destruíram o templo em Jerusalém. Porque eles entendem que a nossa força vem do altar. A nossa força, ela vem do altar. E eu não estou falando altar de igreja, altar de pedras. Eu estou falando desse altar aqui. Ó. A minha e a sua força vem do nosso altar. Se o teu altar estiver edificado, existe uma aliança de Deus com você mediante o sangue de Jesus. E você vai desfrutar de todos os benefícios dessa aliança. Se o seu altar estiver derribado, os benefícios dessa aliança não chegarão até você. E o seu inimigo vai prevalecer, trazendo destruição. É o que está dizendo aqui: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a humanidade. Quer dizer, se está havendo destruição, é porque o altar do Senhor foi derrubado. É momento de edificar o altar a Deus e estabelecer novamente essa aliança. É momento de se reconciliar com Deus mediante o sacrifício espiritual, que é a renúncia das nossas vontades, a renúncia da nossa carne, renunciar ali o tempo que a gente tem para ficar na frente da televisão assistindo coisas que não vai edificar nossa alma, nosso espírito. É renunciar esse tempo para você entrar no teu secreto e edificar um altar ao Senhor de joelhos, na oração, no jejum, na leitura da palavra. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, nem tudo te edifica. Para de perder tempo, para de ficar aí assistindo novela, fofoca, jornal disso, daquilo, e vai edificar o teu altar. Você não percebeu ainda que o inimigo ele está querendo ali, ele está rodeando, ele está querendo trazer destruição sobre a nossa vida mediante a fraqueza espiritual, mediante a destruição do altar? Talvez Deus está mostrando sinais para você de que o teu altar precisa ser edificado. Deus está mostrando através de sinais para você que as portas estão se fechando, que algumas coisas não estão dando certo, que você olha e você vê aquilo que você não gostaria de ver na tua vida, na tua família acontecendo. Isso são sinais de que o altar está sendo derrubado e você não está percebendo. Para de perder tempo e comece hoje a edificar um altar para o Senhor, porque existe uma eterna aliança sobre a nossa vida de paz, prosperidade, alegria, vida, vitória, salvação. Existe uma aliança em que o próprio Cristo Jesus se ofereceu como um sacrifício a Deus para todos aqueles que edificarem um altar espiritual e oferecerem sacrifícios vivos, santo e agradável a Ele. Dessa forma, você conhecerá, você participará da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a oração da manhã, o ensinamento de hoje através dessa palavra. Eu quero aqui orar pela sua vida, orar pela sua cidade e comece hoje, não deixe para amanhã. Reconcilie-se com Deus, edifica o teu altar e toda essa destruição que você está vendo ao seu redor vai cessar. Não haverá mais destruição, haverá paz, haverá alegria, haverá prosperidade sobre a tua vida.
Eu determino isso em nome do Senhor Jesus, que sobre a tua vida haverá os benefícios da nova e eterna aliança a partir de hoje. Porque o Senhor está fazendo cessar toda a destruição, toda a praga que havia entrado na sua vida, na sua cidade, na sua geografia, no seu lar, na sua família, através do altar que fora derrubado. Mas através dessa palavra eu profetizo, meu Deus, eu profetizo e eu determino que o mal não prevalecerá mais sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida dessa família, porque um altar está sendo edificado hoje para o Senhor. E nós nos esforçaremos para fazer aquilo que lhe agrada. Ofereceremos como sacrifício nosso corpo, as nossas vontades. Nós renunciaremos a nós mesmos para que o nosso sacrifício seja santo e agradável ao Senhor e para que nós venhamos desfrutar dos benefícios dessa aliança. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua cidade, teu estado, que haja paz, que haja alegria e prosperidade no nome do Senhor Jesus. Amém? Até daqui a pouquinho, meio-dia, eu estarei novamente aqui orando, trazendo uma palavra direcionada por Deus sobre a tua vida, tá bom? Você que me acompanha aí, compartilha esta oração com a sua família, envie para as pessoas que você ama, deixe o seu like, clique aí em gostei. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber as orações da manhã, a oração do meio-dia e a oração da noite. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho, se o Senhor nos permitir.